digitar, né? Aí dá pra cortar isso aqui? Dá, né? Tá. Na página 93 do livro do intensivo número 2, vocês têm o conteúdo que se chama assim, ó. Angiospermas. Procura dar uma atenção maior pro quadro, tá? Então assim, ó. No fim da aula eu vou pedir que vocês não saiam. Vocês aguardem 2 ou 3 minutinhos, só para o alemão poder montar o vídeo aí, para a gente poder mostrar como é que ficou a gravação dessa aula sobre algas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Para vocês perceberem que realmente vale a pena trazer aí a fita virgem e copiar esse material. Só que o alemão está sugerindo o seguinte, que sai mais barato se vocês não trouxerem a fita virgem, já que o curso, quando... Esperma, só vou pedir que vocês não conversem, hein? Shhh, nós estamos filmando aí. Depois vai atrapalhar na hora que vocês forem assistir em casa. O prefixo ângio significa roupa. Esperma significa semente. Então, as angiospermas seriam plantas que apresentariam semente, não é isso? Com roupa, ou seja, protegida pelo fruto. Tá? Vamos começar com as chamadas características gerais. Quando eu falo em características gerais, eu estou falando em cerca de 70% das questões que aparecem em prova. Se a prova for amanhã e você só tem hoje para estudar, estude características gerais, que 70% da prova vai aparecer aqui. Primeira característica, são plantas chamadas cormófitas. O que quer dizer a expressão cormófita? Cormo significa órgão. Fito significa vegetal. Então as angiospermas são vegetais com órgão. Certo? Agora, que órgãos? Vamos ver. Olha aqui. Sabemos nós que as pteridófitas foram as primeiras plantas a apresentarem raiz. Certo? Depois das pteridófitas, a raiz deu tão certo que continuou nas gimnospermas e mantém-se aqui, ó, nas angiospermas. Segundo órgão que aparece aí nas angiospermas, o caule, que também surgiu nas pteridófitas. Terceiro órgão que aparece nas angiospermas, quem? A folha, que também surgiu aonde? Nas pteridófitas. Então vocês estão vendo aqui, ó, esses 3 órgãos, raiz, caule e folha, eles vão ser classificados como órgãos vegetativos na planta. Por quê? Porque a função desses órgãos é nutrição. Certo? A raiz absorve, o caule conduz e a folha faz fotossíntese. Aí aparece quem? Pô, o Magrão não me trouxe colorido, tio. Trouxe todas as coisas que eu tenho. Tu pede para ele cor de rosa, por favor, e as outras cores. Que eu tenho um pouquinho aqui. Dá um toque para ele lá. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Temos ainda que órgãos? A flor, que vai ser o órgão reprodutivo. Onde vai surgir a flor? Nas o quê? Gimnospermas, não é isso? Só que na forma de pinha. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. E surge pela primeira vez quem? O fruto. E quando eu falo em fruto, e isso a gente vai corrigir hoje, eu tenho que lembrar que o fruto, ele é constituído de 2 partes. Do pericarpo mais a semente. Então não existe essa palavra, fruto e semente. A palavra é só fruto, porque a semente é uma das partes do fruto. Tá? Então veja só. Aqui a localização da estrutura chamada semente, que faz parte do fruto. Esses 3 órgãos que eu citei para vocês, flor, fruto e semente, eles serão chamados de órgãos reprodutivos. Qual a função dos órgãos reprodutivos? O nome já está dizendo reprodução. Mais umas, beleza, brigadão. Reprodução. Que tipo de reprodução? Reprodução sexuada. Tá? Que tipo de reprodução? Reprodução sexuada. Eu posso fazer reprodução assexuada com a raiz? Posso. Com o caule? Posso. Com a folha? Posso. Certo? Que aí vai ser enxertia, alporquia, mergulia.
a estaquia, mas aí serão tipos de reprodução assexuada. Se eu usar os órgãos vegetativos para a reprodução, essa reprodução vai ser chamada de reprodução assexuada ou vegetativa, certo? Você coloca uma folha de violeta num copo d'água e nasce uma violeta a partir daí, a partir das raízes. Aí eu coloco essa folha com raízes num vaso e ele gera uma violeta. Esse tipo de reprodução assexuada, fazendo mergulhia, alporquia, enxertia, usando raiz, caule e folha, vai produzir plantas geneticamente iguais. Então eu vou chamar essas plantas de quê? Clones, tá? Quando a gente atinge o grau máximo de qualidade de uma determinada planta, eu atinjo a melhor qualidade da cana-de-açúcar, a melhor qualidade da batata, a melhor qualidade da mandioca. Eu quero produzir todas as plantas com a mesma qualidade, só que em grande número, geneticamente iguais. Eu vou usar a reprodução assexuada vegetativa, tá? Muito bem. Quando a gente atinge o grau máximo de qualidade de uma determinada planta, eu atinjo a melhor qualidade da cana-de-açúcar, a melhor qualidade da batata, a melhor qualidade da mandioca. Eu quero produzir todas as plantas com a mesma qualidade, só que em grande número, geneticamente iguais. Eu vou usar a reprodução assexuada vegetativa, tá? Muito bem. Segunda característica dessas plantas, são cormófitas e elas são traqueófitas. O que significa a expressão traqueófita? O prefixo tráqueos quer dizer o que, gente? Condução. O sufixo fito quer dizer o que? Vegetal. Então as angiospermas são vegetais com tecido de condução. Onde surge isso? Nas pteridófitas, que são na escala evolutiva as primeiras plantas o que? Vasculares, tá? Veja bem, quando acontece isso, nós vamos ter dois tecidos de condução. O que conduz a seiva da raiz para o caule e o que conduz, perdão, a seiva do caule para onde? Para a folha. Vamos lembrar? O que conduz a seiva da raiz para o caule, do caule para a folha, nós vamos chamar de o que? Xilema, certo? Se na prova não aparecer xilema, aparece o sinônimo. Qual é o sinônimo? Lenho. Se na prova não aparecer lenho, qual é o sinônimo? Adroma. Cuidado com esse aqui, ó, que dificilmente aparece. E se aparecer vai ser um estrago. Ninguém acerta. Só vocês. Tá? Pergunto. Que seiva está subindo? A seiva chamada de seiva bruta ou seiva elaborada? Bruta. E essa seiva bruta que está subindo, vem comigo, ela é chamada de nutriente, porque a sua composição química é orgânica ou inorgânica? Inorgânica. Logo, qual é a composição química da seiva que sobe? Vamos lá. A água, não é isso? Que ela retira do solo pelas raízes, e os famosos sais minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, etc. Aí o que que acontece? Ó, essa seiva vai o quê? Subir da raiz para o caule, do caule para a folha, e na folha vai ocorrer o fenômeno de quê? Fotossíntese, não é isso? E ao ocorrer o fenômeno de fotossíntese, essa seiva produzida pela fotossíntese vai subir ou descer? Subir ou descer? Desce. Pelo xilema ou pelo floema? Pelo floema. Na prova, se não aparecer floema, qual é o sinônimo que vai aparecer? Liber. Na prova, se não aparecer liber, qual é o sinônimo que vai aparecer? Leptoma. Leptoma. Certo? Muito bem. Agora atenção. Na folha, eu te disse que houve fotossíntese. Agora, a seiva, chamada de seiva bruta, transformada pela fotossíntese em seiva o quê? Elaborada, sendo que esta é de composição química, orgânica ou inorgânica? Orgânica, não é isso? Orgânica, e ela é chamada, por isso, de alimento, certo?
ela basicamente vai ser constituída de quê? Água mais o quê? Glicose. Certo? Então veja bem, quando surgem as plantas vasculares ou traqueófitas, no grupo das pteridófitas, as plantas começam a crescer de tamanho. Por isso que uma briófita é menor que uma pteridófita. Por isso que uma gimnosperma é maior que uma briófita e uma angiosperma é maior que uma briófita. Então você sempre vai associar isso. Ó, o que? O fato da planta ser vascular, ter tecido de condução, com um porte, o que, amigos? Maior. Certo? O fato da planta ser vascular, apresentar tecido de condução, com um porte maior. Muito bem. Terceira característica. Ó, primeira, são coronófitas, plantas com órgãos. Segundo, são traqueófitas, plantas com tecido de condução xilema e floema, por isso vasculares. Terceira característica. Cuidado agora porque nós vamos começar a aprofundar. E essa é importante. Aliás, é a mais importante de todas. Elas são chamadas de plantas o que, gente? Fanerógamas. O que quer dizer o prefixo faneros? Visível, gamia, união. Traduzindo, você vai enxergar o local de união. União de quem? Dos gametas. Tá? Traduzindo, planta fanerógama é planta que apresenta flor. O que é a flor? Uma folha modificada com a função de reprodução sexuada. Então veja bem, na planta vai existir uma folha chamada antófilo. Antos, flor. Filo, folha. Esta folha modificada chamada antófilo vai se transformar e vai dar origem a um órgão chamado flor. Basicamente, como é que é constituída essa flor? Veja bem, ela vai ter uma região aqui, ó, que recebe o nome de pedúnculo, que na folha normal seria quem? O pecíolo. Lembrar que existem flores sem pedúnculos, que eu vou chamá-las de flores sésseis. Na prova, se não aparecer céssio, aparece apedunculada, isso é um sinônimo. É o exemplo da jabuticaba. Por que que o fruto da jabuticabeira nasce no galho? Passa a vida inteira grudado no galho. Porque a flor é apedunculada ou céssio. Tá? É o caso da flor do cactus, que muita gente acha que cactus não tem flor, mas tem flor, e essa flor do cactus, inclusive, é apedunculada e céssio. Se ela tiver pedúnculo, é o caso da maioria das flores que vocês conhecem, como é que nós vamos chamá-la? Pedunculada. Tá? Muito bem. Então, olha só, essa área que você está vendo aqui, ó, essa área que você está vendo aqui é o pedúnculo. Em cima do pedúnculo, atenção, aparece uma dilatação que vai receber o nome de receptáculo floral. Cuidado, porque em determinados frutos, a parte que você come é o receptáculo floral. Certo? É o caso da maçã. O que vocês comem na maçã? O receptáculo floral. E vocês jogam fora o fruto. Perfeito? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora olhe bem, olhe bem. Vão aparecer aqui estruturas que não sofreram muita modificação, já que a flor é uma folha modificada. Uma delas está aqui, gente, ó. Olha aqui. Qual o nome dessa estrutura? Sépala. Que não mudou praticamente nada. Continua sendo uma folha verde, ó. O conjunto de sépalas, certo? Então vou colocar aqui, ó. Sépalas na N, vai constituir o que a gente chama na flor de quê? Cálice. Sobre o receptáculo floral, vai aparecer uma estrutura, essa aqui, ó, que você está visualizando, que são as pétalas. Veja que a pétala já é uma folha um pouco modificada, que ela vai ser, na maioria das vezes, colorida. O conjunto dessas pétalas vai constituir na flor o que a gente chama de quê? Corola. Agora, cuidado. Começa a complicar um pouquinho. Quando a flor apresentar cálice e corola diferente na cor e na forma, eu vou dizer que a flor tem perianto.
Vou aprofundar isso daqui a pouquinho. Agora veja bem. O aparelho reprodutor masculino, está aqui ele, certo? A unidade recebe o nome de estame. Eu vou ter que aprofundar esse cara daqui a pouco, tá? O conjunto dos estames vai constituir o androceu. Eu aprofundo isso daqui a pouco, por isso que eu vou rápido agora. O aparelho reprodutor feminino, que pode estar junto com o masculino numa flor, caracterizando essa flor como hermafrodita, ou não, vai ser caracterizado por uma unidade chamada carpelo ou pistilo, certo? Então você tem aqui uma flor chamada perfeita ou completa. Quando é que uma flor é perfeita ou completa? Quando ela tem pedúnculo, receptáculo floral, cálice constituído por sépalas, corola constituída por pétalas, androceu constituída por estames, gineceu constituído por carpelos ou pistilos. Então essa flor é hermafrodita, é bissexuada. Tá? Tudo bem? Agora vamos lá naquele cantinho, Emerson. Aqui, ó. Característica, depois eu volto para o desenho da flor, porque nós vamos ter que falar em todas as etapas do ciclo reprodutivo das angiospermas. E aí não tem como falar em ciclo reprodutivo sem falar em flor. Ó, característica número 4. Quando a gente fala que toda angiosperma é uma fanerógama, obrigatoriamente, gente, ela é uma sifonógama. Vai começar a complicar. Olhe bem, o que quer dizer o prefixo sifo? Não. Gamia, união. Sifonógama é uma planta que apresenta o tubo polínico para fazer a união dos gametas. Quer ver? Lembra das briófitas? Olha aqui, ó. Nas briófitas, qual era o principal exemplo de briófita? Vamos lá, magrão. Os musgos. E nas o que, gurias? Pteridófitas. Qual era o principal exemplo de pteridófita para a prova? Ao que? Samambaia. Nós tínhamos o fato destas plantas serem, vamos recordar, umbrófilas. Lembram disso? O que é uma planta umbrófila? Umbros, sombra. Filo, amigo. As briófitas e pteridófitas eram amigas da sombra. Por que elas eram amigas da sombra? Porque elas precisavam viver na sombra, porque na sombra a umidade, diga para mim, é maior ou menor, magrão? Maior. Se a umidade é maior, haveria água. Havendo água, ó, o gameta masculino poderia nadar até o gameta feminino, sim ou não? Por isso que nessas plantas, o gameta masculino, olha para mim, chamado de quê? Anterozoide, apresenta quantos flagelos? 2. E o gameta feminino, chamado de oosfera, não apresenta flagelos. Então veja bem, em musgo, não é isso? Briófita. Em samambaia, pteridófita, a planta é umbrófila, vive em ambiente úmido e sombrio. Logo, se vocês lembrarem, nós tínhamos a musiquinha aquela. Quem? Lembra da musiquinha? Tanto o musgo como a samambaia usam o quê? A água na fecundação. O esporófito é 2N, o gametófito é N, e a isso eu chamo de alternância de... Perfeito. Tanto o musgo como a samambaia usam água na fecundação. O gametófito é N e o esporófito é 2N, a isso nós chamamos de alternância de geração. Aí o que acontece? Olha para mim, olha para mim. Estas plantas, por não apresentarem flores, não apresentavam pólen. Se ela não tem pólen, não tem tubo polínico. Se ela não tem tubo polínico, como é que a gente chamava? Acifonógama. Pegou? Sim ou não? Olha aqui. A
Sem. Sifo. Ó a besteira. Sifo. Tubo. Gamia. União. Não há tubo polínico para... Por que não há tubo polínico para fecundação? Porque a planta não tem flor, se não tem flor não tem pólen, se não tem pólen não tem tubo polínico. Quem é que faz a fecundação? Quem é que faz a fecundação? Muito bem. Quando surge, te liga, magrão, as o quê? Olha para mim, gimnospermas, né? Qual é o principal exemplo de gimnosperma para a prova? O pinheiro. Quando surge, as o quê? Angiospermas. Qual é o principal exemplo de angiosperma para a prova? Todas as plantas que apresentam o quê? Fruto. O que acontece? Surge a flor. Surgindo a flor, há pólen. Havendo pólen, há tubo polínico. Logo, nestas plantas, comigo, amigos, chamadas de gimnospermas e angiospermas, quem é que faz a fecundação? Quem é que faz a fecundação? O tubo polínico. Elas precisam viver em ambientes úmidos, sim ou não? Não. Não precisam viver em ambiente úmido. Por quê? Porque olha aqui, ó. O aparelho reprodutor masculino produz uma célula chamada pólen. Esse pólen vai cair. E ao cair, ele vai produzir um tubo, ó, chamado tubo polínico. Dentro desse tubo polínico, eu vou encontrar quem? O gameta masculino, que é o chamado anterozoide. De novo, olha aqui, ó. A planta fanerógama, que é aquela que apresenta o quê? Flor. Produz pólen. Produzindo pólen, ela produz o quê? Tubo polínico. Produzindo tubo polínico, o que vai ter dentro do tubo polínico? O anterozoide. Tendo o tubo polínico e dentro do tubo polínico o anterozoide, há necessidade de água para fecundação? Sim ou não? Então vamos ver. Briófita e pteridófita. Sifonógamo ou assifonógamo? Sifonógamo ou assifonógama? Assifonógama. Gimnosperma e angiosperma. Sifonógama ou assifonógama? Toda sifonógama tem que ser fanerógama. Sim ou não? Sim ou não? Ó. Toda sifonógama tem que ser o quê? Fanerógama. Toda fanerógama tem o quê? Flor. Se ela tem flor, ela tem o quê? Estame. E no estame eu produzo o grão de quê? Pólen. Esse grão de pólen cai aonde? No carpelo, formando um tubo chamado tubo polínico para fecundação. Então comigo, toda o quê? Fanerógama, planta com o quê? Flor, produz pólen e tubo polínico. Logo, toda fanerógama será uma, o quê? Sifonógama. Tá? Beleza. Característica de número 5. Na característica 5, eu não vou aprofundar muito, só para a gente poder depois aprofundar durante o ciclo. Estas plantas são espermáfitas. O que quer dizer o prefixo esperma? Semente. O que quer dizer o sufixo fito? Vegetal. Logo são vegetais com semente. E aí eu vou te pedir toda a atenção do mundo. Existem palavras que você jamais poderá separar. Quais são? Vem comigo. Ó, toda espermáfita tem semente. Toda planta com semente é fanerógama. Toda planta fanerógama apresenta flor. Toda planta com flor é sifonógama. Toda sifonógama tem tubo polínico. Pegou? Então olha aqui, ó. Raciocínio lógico. Gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. Logo tem o quê? Flor. Se são fanerógamas e tem flor, tem pólen. Se tem pólen, produzem tubo polínico. Logo toda fanerógama que tem flor tem tubo polínico e é uma o quê? Sifonógama. Toda fanerógama, planta com flor, é sifonógama, tem tubo polínico e é espermáfita, tem o quê?
semente. Quais são as únicas espermáfitas fanerógamas sifonógamas? Gimnospermas e angiospermas. Tá? Importante. Onde vai surgir a semente? Então a gente vai encurtar aqui o assunto, para facilitar um pouquinho, porque depois eu vou ter que aprofundar. Isso é a flor. Pedúnculo, tá? Receptáculo floral. Sobre a flor, eu vou encontrar o aparelho reprodutor masculino e o feminino. Ou só o masculino ou só o feminino. O que eu acabei de representar para ti aqui? O feminino. Certo? Olha aqui, ó. Essa porção que eu estou fazendo para ti aqui, ó, em amarelo, é a porção do aparelho reprodutor feminino que recebe o nome de quê, gente? Ovário. Certo? Dentro do ovário, eu vou encontrar uma estrutura que eu estou representando para ti aqui, ó, que recebe o nome de óvulo. Quando o grão de pólen, atenção por favor, cair no aparelho reprodutor feminino, eis o pólen, vai se formar o tubo polínico que vai encostar no óvulo. Fecundado o óvulo vai se transformar em uma estrutura chamada de quê? Semente. Aí esse óvulo vai produzir um hormônio chamado AIA, ácido indol acético ou auxina, que vai agir sobre a parede do ovário, transformando esse ovário em uma estrutura chamada pericarpo. Essa soma da semente mais o pericarpo é que recebe o nome de fruto. Então vejam como nós ensinamos para vocês errado e as bancas cobram errado isso aqui. O que é fruto? O que é fruto? Fruto é pericarpo mais semente. Então a gente diz assim, o fruto e a semente. Existe isso? O fruto e a semente? Não. Porque fruto é óvulo fecundado e desenvolvido e ovário fecundado e desenvolvido. O ovário vai formar o pericarpo e o óvulo vai formar a semente. Se a gente visualizar isso bem direitinho, vai aparecer assim, ó. Quer ver? Olha só. Que porção é essa do fruto? O pericarpo. Certo? A casca. Que porção é essa do fruto? O pericarpo. A parte onde nós vamos ter o caroço, no caso do pêssego. Que porção é essa do fruto? O mesocarpo, que é a parte comestível. Então você está vendo aqui, ó, 3 regiões do fruto. De fora para dentro. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Repito. De fora para dentro. Olha aqui, ó. No caso do pêssego, que porção é essa? Epicarpo. O que significa o prefixo epi? Fora. E o sufixo carpo? Fruto. Então é a porção de fora do fruto. Aqui, ó, no pêssego, a região comestível. Como é que eu chamo essa região aqui? Mesocarpo. O que significa a expressão meso? Meio. Carpo. Fruto. Bem no centro, no caso do pêssego, o que é o caroço? Endocarpo. Endo significa o quê? Dentro. Carpo significa o quê? Fruto. Então você está visualizando uma região que a gente chama erroneamente de fruto, que não é fruto. Isso é uma parte do fruto. Como é que eu chamo a soma dessas 3 regiões? Pericarpo. Essas 3 regiões, elas vieram da onde, pessoal? Olha para o quadro, por favor. Da parede do ovário. E fruto não é só isso. Fruto é a parede do ovário mais o óvulo. A parede do ovário vai transformar-se no pericarpo. Peri, fora, carpo, fruto. Quem é o peri, fora, carpo, fruto? Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Estas 3 porções vieram de que parte da flor? Da parede do ovário. Aí lá dentro, veja bem, quem é que você vai ter aqui dentro? A semente. Só que a semente,
já é a segunda parte do fruto. E ela veio da onde? Do óvulo fecundado e desenvolvido. Então atenção, te liga, magrão. O que é fruto, monstro? Fruto é a parede do ovário desenvolvido mais o óvulo fecundado. Perfeito? Isso é fruto. Tá? Muito bem. Tanto é que, por exemplo, no moranguinho, o que é o fruto? Aquelas bolinhas em cima dele. Então, quando você come um moranguinho, você não come um moranguinho. Você come vários moranguinhos, apesar de ser um moranguinho. Quando você come um abacaxi, você não come um abacaxi, você come vários abacaxis, apesar de ser um abacaxi. Entenderam ou não? Na banana, o que você come? O endocarpo. E você joga fora o mesocarpo e o epicarpo, que está na casca. E aquelas bolinhas que existem na banana não são sementes, porque a banana é um fruto virgem. Aquilo são óvulos que não foram fecundados. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque o conceito de botânica para a prova de fruto é diferente do conceito que vocês têm no dia a dia para fruto. Quando vocês comem o pepino, vocês não pegam o pepino e enfiam todo o pepino? Sim ou não? Você acaba enfiando o pepino inteiro e você come o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. E as sementes. Quando você come o tomate, você não come todo o tomate, epicarpo, mesocarpo, endocarpo e semente? Ou tem algum neurótico que fica tirando a sementinha? Tem ou não tem? Tem, tá bom. Muito bem. Quando você come um grão de milho, você está comendo um fruto inteiro. A casquinha aquela do milho, que na pipoca fica nos dentes, é quem? Epi, meso e endo. E a parte de dentro é a semente. Na manga, quando você pega a manga, você não enfia a manga inteira? Não enfia, você tira a casca da manga. Ao tirar a casca da manga, você não... engasguei com a manga. Tirou a casca da manga, você enfia a manga. Você não chupa a manga? Ao chupar a manga, você não fica com os pelinhos no dente? Estão pensando besteira, seus tarados. Tarados! O que você chupa na manga, magrão? Só o mesocarpo. Porque o endocarpo é duro, é caroço, e você tira a casca, que é o epi. Então tome cuidado com esse tal de conceito de fruto em botânica e no dia a dia, que é diferente. Tá? Outro exemplo, enquanto eu apago. Quando você vai na feira, as meninas aí, sua função social é essa? Ir na feira fazer compras, não é isso? Quando vocês vão na feira, por isso que a mulher tem essa região da cintura mais estreita e o quadril mais largo, que é para carregar a cesta. Eu estou escrevendo o livro Anatomia da Mulher relacionada com a sua função dentro de casa. As monstras vão na feira comprar legumes. Aí as monstras voltam com o quê? Cenoura. Não é legume, é uma raiz axial tuberosa. Batata doce, não é legume, é uma raiz fasciculada tuberosa. Batata inglesa, não é legume, é um caule do tipo tuberco. Tomate, não é legume, é um fruto do tipo baga. Pepino, não é legume, é um fruto do tipo baga. Legume é um fruto que no dia a dia vocês chamam de vagem. Quais são as plantas leguminosas, então? Muito bom. Excelente. Pô, me citem plantas que tem vagem. Não me venha com vagem. Que vagem não é planta, vagem é o nome do legume. Soja, feijão, arroz. Não devia ter perguntado. Que arroz, monstro? Soja, ervilha, feijão, já foi feijão. Lentilha, amendoim, sim ou não? São plantas leguminosas, tá? Agora o seguinte, vai complicar. Porque agora, bem nesse cantinho aqui, ó, nós vamos estudar o ciclo reprodutivo das angiospermas.
Pessoal, nós vamos ter que detalhar fase por fase. Então foi. Como esta aula está programada para até às 8 da noite, assistimos o Jornal Nacional, voltamos e vamos até às 11. Não temos preocupação com o tempo. Primeira fase, ó, chama-se polinização. Segunda fase, chama-se fixação do grão de pólen. Terceira fase, chama-se crescimento do tubo polínico. Quarta fase, a mais importante para a prova, extremamente perigosa. Fecundação. Cuidado com ela. É a que mais aparece em prova. Quinta fase, que é o objetivo de todas as outras. Qual é? Formação de quem? Do fruto e da semente. Que você sabe que essa expressão está errada, então vamos corrigi-la. Formação de quem? Do pericarpo, que vem da parede do ovário, mais quem? Mais a semente, que em conjunto constitui quem? O fruto. Então a função da quinta fase é formação do fruto. Muito bem. Começamos com a primeira.